Amada igreja, Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé para nós estarmos orando, começando esse culto de adoração, mais uma terça-feira de friozinho, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, com saúde, para louvarmos ao nome do Senhor. Gostaria que você hoje, nessa noite, já começasse com aquele espírito de adorador, você que já começou dentro da sua casa, e começasse já a levantar lançando aos céus e glorificar o nome do Senhor. Porque aqui não é casa, senão casa de adoração. Aqui não é casa, senão casa de nós reverenciarmos e adorarmos ao Rei. Aquele que está aqui já se faz presente em nosso meio. Aleluia. Estaremos orando. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por mais um culto, mais uma oportunidade. Estamos aqui, Senhor amado, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor está aqui. Nós devemos, aleluia, nos apresentar diante do Senhor. Devemos entregar, Pai, uma adoração. Devemos entregar nosso culto racional. Estamos aqui porque, Pai, nós entendemos que nós precisamos de Ti. Entendemos que nós não podemos andar. Nós não fomos feitos, Pai, para vivermos sozinhos. Não fomos feitos, Pai, para vivermos só. Mas fomos feitos, Pai, para viver contigo lado a lado. O Senhor disse, Pai, que nós somos o templo do Teu Espírito. Então, Espírito Santo, esteja conosco hoje nesse culto, nos enchendo, nos falando, Pai, nos advertindo, nos exortando. Oh Jesus, esteja, aleluia, presente em nós. Queremos, Pai, ser cheio do Espírito Santo. Queremos, Pai, ser revestido de poder como foi, aleluia, em Atos capítulo de número 2, quando a Tua palavra vai dizer que todos estavam reunidos em um só propósito, e de repente veio o som de um vento veemente, aleluia, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Oh Jesus, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos ser batizados, nós queremos falar em língua, nós queremos, Pai, aleluia, a Deus seus dons do Espírito Santo, nós queremos, Pai, edificar a cada um, nós queremos a Tua presença hoje, nessa noite. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, queremos sair daqui diferente. Então, Pai, esteja conosco hoje nesse culto, em nome de Jesus, amém. Para começar esse culto lindo, eu gostaria de levantar essas duas mãos lá para o céu e dessa a sua melhor salva de palmas para Jesus, a sua melhor salva de palmas para o Mestre, porque Ele se faz presente aqui e Ele quer receber a sua adoração. Aleluia. Vamos estar convidando a jovem Camila para estar nos entregando aqui a palavra introdutória em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 125. Aleluia. Amém? Diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nesta noite eu te convido a confiar no Senhor. O nosso Deus, Ele está acima de qualquer problema e de qualquer situação. Então confio no Senhor e nada irá te abalar. O nosso Deus é a sua paz, o seu amigo, o seu abrigo, e Ele está contigo em qualquer situação. Então creia e confia no Senhor. E nesta noite adora o nome do Senhor, exalta o nome dEle e esqueça seus problemas lá fora. O nosso Deus está cuidando de você e Ele está contigo nesta noite. Amém? E assim agradecer a minha oportunidade nesta noite. Aleluia. As palmas. Mesmo tão longe, Jesus. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz.
mas eu decido que está a me esperar. Mas eu decido que vai me abraçar. Diga todas as coisas.
Senhor. Sabe por quê? A Bíblia fala que mesmo nós sendo infiéis, Deus, Ele permanece fiel. Essa palavra do filho pródigo, quando o filho ele vira as costas para o pai, isso é uma atitude de fidelidade, porque ele estava sendo dado para o pai, me dá tudo aquilo que me pertence, porque eu vou viver na minha vida. Mas a Bíblia vai falar que no decorrer do caminho ele se perdeu. Sabe por quê? Porque você não foi feito para viver longe do seu pai. Você não foi feito para viver longe daquele que te criou. Você não foi feito para viver longe do eterno. Aleluia. Quando ele te fez para que você fosse, aleluia, amigo dele, para que você tivesse um relacionamento com o pai. Então, se você está permanecendo infiel, volta, porque o pai está de braços abertos para te receber. O pai está de braços abertos para te receber. E sabe de uma coisa? O seu amigo aqui na terra pode até ter as costas para você, mas o seu pai, quando ele vê arrependimento como no seu coração, ele está de braços abertos e dizendo: filho, eu vou colocar meu novo no seu terreno, eu vou colocar vestes novas em você. Você estava perdido e agora foi achado. Você estava perdido, estava enganado, agora você está comigo. Mata o corpo, aleluia, o cordeiro. O cordeiro foi morto pela sua causa. Oh, sei que estás aqui, Senhor. Aleluia.
Ele é fiel, sabe por quê? Isaías também vai dizer que Ele não é filho do homem para que diga e se arrependa. Ele não é como nós que às vezes prometemos e não cumprimos. Ele é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Isso é necessário. Também nós temos noção que para nós obedecermos a voz do Senhor, primeiro a gente tem que escutar a voz do Senhor. E o pecado ele faz barreira entre você e seu Deus. Então, para você ouvir a voz de Deus, não tem que haver pecado, não pode haver pecado. Nós temos que, como foi pregado aqui domingo, nós temos que ser separados. Para nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que ser separados. Você não é qualquer um, você é separado. Você é vocacionado, chamado para um propósito maior. Não deixe que os prazeres do mundo venham te tirar do foco. A eternidade não pode ser, preste atenção, a eternidade não pode ser comparada com prazeres de 2, 3, 10 minutos, não pode. A eternidade tem que ser algo que você tem que almejar, desejar, buscar com força. Você tem que dar tudo de si, buscando a Deus, dizendo: Pai, eu quero passar a minha eternidade contigo. Não deixe que os prazeres do mundo venham te fazer separar daquilo que Deus tem preparado para você. Ele diz em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu Pai, olha só quem está dizendo: a casa de meu Pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele te prometeu morada e Ele vai cumprir se você fizer a sua parte. Aleluia, Ele é fiel. Você pode aplaudir de novo ao Deus fiel. Você pode aplaudir de novo ao Deus que não erra, o Deus que não para contigo, o Deus que não te desampara, o Deus que não, aleluia, não tem erro. Aleluia, Ele não falha. Aleluia, nós estaremos passando por outra parte, momento ofertório. Convido aqui o nosso pastor, estará fazendo esse momento ofertório. E você continue ligado, porque o Deus fiel ainda não saiu da casa, Ele está aqui. Aleluia, Ele tem algo para você. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. A todos, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Glória a Deus. Bom estarmos juntos, reunidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? O salmista dizia: ó quão bom e quão suave é, né? Que os irmãos vivam em união. E é bom estarmos aqui. E ele também dizia, ele disse, né, nos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 1 Crônicas 29 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e temo, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente
contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro, e os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Amém? Vamos sentar, em nome de Jesus. Versículo 9, fecha sua Bíblia não, versículo 9 diz assim: e o povo se alegrou porque voluntariamente contribuíram, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Bem, então todos se alegraram em contribuir. Eles estavam para construir o templo de Deus, e Davi não pôde construir o templo, porque o próprio Deus o impediu. Disse: você é um homem de guerra, suas mãos estão manchadas de sangue, então você não vai construir a minha casa, mas o seu filho Salomão vai construir. Então ele pegou e preparou para o Senhor uma oferta especial, né, de tudo que ele podia, de tudo que ele possuía, convidou os seus oficiais a fazer o mesmo, e todo o povo juntamente contribuiu com alegria. Então nós vemos aqui um quadro de como devemos ofertar ao Senhor, com alegria, voluntariamente. Amém? Como diz Paulo lá em Timóteo, não por força, nem por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Vamos nos colocar mais uma vez de pé. Você vai apresentar ao Senhor o que você trouxe para Ele, que você voluntariamente preparou para Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que há muitas pessoas desempregadas, e a partir de quinta-feira agora, nossa noite do Mais com Deus, um culto de oração, nós vamos levantar um clamor especial para aqueles que estão desempregados. Amém? Sábado também estaremos no monte, e o Senhor colocou no meu coração desse final de junho e todo mês de julho nós vamos estar clamando para que Deus abra portas de trabalho. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então eu creio que Deus vai abrir portas de emprego, de trabalho para o seu povo, porque Ele disse que se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós batermos, a porta vai se abrir para a gente. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Então vamos clamar. Amém? Se é pedir, vamos pedir. Se é clamar, vamos clamar, vamos bater, né? E eu creio na vitória da porta aberta sobre a sua vida. Amém, amados? Nós estamos em meio a uma crise, estamos. Mas existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não, não há. Então nós vamos clamar. Amém? Presente ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela graça, pelo teu amor infindo, Pai, pelo perdão dos pecados, pelo pão nosso de cada dia. Pai amado, nós oramos, ó Pai, nesse momento, apresentando a Ti, Pai, dízimos e ofertas. Consagramos a Ti, ó Deus, aquilo que voluntariamente temos separado para a Tua obra, para o Teu reino, porque é necessário que seja assim. A obra do Senhor, ela não é feita, ó Deus, de outra forma. Sempre foi feita por ofertas voluntárias, dízimos, Senhor. Por isso, Pai amado, nós consagramos a Ti aquilo que lhe pertence, e aquilo, Pai, que voluntariamente nosso coração se move a ofertar nessa noite. Senhor, nós oramos, ó Deus, pedindo por aqueles que estão desempregados, passando por dificuldades, ó Deus. Neste momento, Pai, eu te peço, visita os teus filhos, ó Pai amado, abre portas, ó Pai, de emprego, de trabalho. Ó Deus, Tu és o Deus do impossível. Ó Deus, e nada há difícil ou impossível para Ti. Então, Pai, nós oramos assim, já agradecendo ao Senhor pela vitória, pela prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto louvamos o Senhor, amém, você adora com dízimos e ofertas. O Senhor é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.
me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Criações mais lindas que Deus fez, que foi o ser humano, foi você. A casa é a sua vida, então deixa Ele fazer morada e mudar a sua história. Aleluia. Estaremos a melhor parte, que é a da palavra. Gostaria de convidar a nossa pastora, estará assim tomando a sua posição. Será a mensageira, será o anjo para nos transmitir a mensagem, amém? Estenda suas mãos aqui para a nossa pastora, em nome de Jesus, para que Deus possa usá-la, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado.
Muito obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa terça-feira. Jesus, a sua presença aqui já é notória. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, aleluia, tem nos surpreendido a cada dia, a cada culto. Muito obrigado por tudo, Jesus. Eu estou meu coração transbordando, porque a sua presença, Pai, aleluia, a sua presença, ela nos basta. A sua presença que faz a mudança, Pai. Eu entrego aqui a sua vida, Pai, a nossa pastora, para que o Senhor possa usá-la conforme a sua palavra, Pai, conforme o seu entendimento, para que ela possa ser um canal de bênção, um instrumento para as nossas vidas. Assim nós oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém, povo de Deus? Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Sou muito alegre com o meu Senhor de estar aqui, de ver algumas irmãs, né? Irmã Adriana, paz do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus, coisa boa. Se recuperando, né? Se recuperou ali da enfermidade, Deus te abençoe. A Selma também, né? Que Deus deu o privilégio de estar aqui conosco, né? Trabalhando direto. E vamos nessa noite meditar na palavra do Senhor. Você que está na sua casa, que tem o privilégio de ouvir a nossa live, quero te cumprimentar com a paz do Senhor e convidá-lo a abrir a sua Bíblia também, Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos falar um pouquinho da cura deste homem chamado cego de Bartimeu. Amém? Quantos acharam? Pode dizer amém? 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 Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Curva a sua cabeça, por favor, Pai. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor venha se comunicar ao teu povo nessa noite. Que a tua presença, Pai, ela venha estar em cada um dos teus filhos que aqui estão. E aqueles, ó Pai, que estão nos seus lares, nas suas casas. Que venha entender, ó Pai, a tua palavra, a tua mensagem, porque o Senhor todos os dias tem falado aos nossos corações. E a nossa oração nesta noite, Espírito Santo, é o que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos faça enxergar a tua palavra, a tua vontade. Que possamos sair daqui, ó Deus, transformados. Que possamos, ó Deus, sair daqui revigorados pelo poder da tua palavra. Porque o Senhor é um Deus de relacionamento. O Senhor é um Deus que fala com os teus filhos. Aleluia. E a ovelha, ela entende a voz do seu Senhor. Jesus, aleluia, é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E nós queremos, ó Pai, aclamar o teu nome. Porque somos privilegiados, ó Pai, de estar diante da tua palavra. Por isso, fala conosco nesta noite, ó Pai. Porque precisamos e queremos ouvir a sua voz. Você pode se assentar, aleluia. E hoje eu quero falar com os irmãos, quero participar com toda a igreja sobre uma palavra que queimou no meu coração nessa semana, que fala sobre a cegueira espiritual. Essa palavra é muito importante para nós, porque nós precisamos, irmãos, entender uma coisa nessa noite. Precisamos ter uma visão diferenciada da visão do mundo. Não podemos, de maneira nenhuma, andarmos como andávamos antigamente. Antigamente você olhava, para dentro de si, você tinha o governo da sua vida, você já tinha toda a sua história formada,
para a sua vida, você já tinha tudo certinho na sua vida. Mas quando nós um dia entramos por essas portas e aceitamos ao Senhor Jesus, nós entendemos que não é nada disso que acontece. Amém? Quantos concordam comigo? Nós aprendemos a observar a palavra de Deus e a entender que a Bíblia, ela é a direção para as nossas vidas. Jesus agora, Ele é o Senhor da nossa história. Ele deve fazer parte do nosso ser. Jesus, Ele tem que fazer parte de tudo aquilo que se diz respeito à minha vida e à sua vida. O cristão que um dia aceitou a Cristo como seu Salvador, ele não vive mais a sua vida, ele não tem mais as suas escolhas como prioridade. Não, hoje ele tem um governo, hoje ele tem um Senhor, hoje ele tem um mestre chamado Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar vida, aquele que veio, como luz no mundo, aquele que veio para nos dar uma vida totalmente que brilha neste mundo em trevas. Porque vamos entender o seguinte: o mundo, ele está em trevas. Todos aqueles que não têm a Jesus como seu Salvador, ele anda na escuridão, ele anda em trevas. Eu gostaria de meditar com você nessa noite. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar. Não sei se você já fez isso, mas se você não fez, eu gostaria de convidá-lo a fazê-lo e a pensar um pouquinho comigo. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava meditando: olha, Senhor, falando com Deus, como deve ser ruim ser uma pessoa cega, uma pessoa que não vê a luz do dia, uma pessoa que não consegue, por mais brilho que seja, o sol, a pessoa não consegue, ver, ela não consegue, olhar para nada, ver nada. E aqui a Bíblia nos fala de um homem que é chamado do cego de Jericó, o cego Bartimeu. A Bíblia não diz o nome deste homem, a Bíblia não fala muita coisa. Nós vamos ver que em Mateus, no capítulo 20 também fala, e em Mateus ele é bem específico, ele fala de 2 cegos que estavam à beira do caminho. Mas nós vamos entender que Marcos, em Lucas, ele foca no cego de Bartimeu. Ele fala específico do cego de Bartimeu que estava à beira do caminho em Jericó. E eu gostaria de focar nele também com vocês e fazer, você compreender nessa noite um pouquinho da história deste homem que não via. Ele tinha uma cegueira física, ele não conseguia, a Bíblia não fala se ele foi um cego de nascença ou se no decorrer da sua vida ele veio a ficar assim. Mas a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho mendigando. E nós vamos entender que Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, ele chama os seus discípulos e diz assim: olha só, eu vou para Jerusalém, os príncipes e os sacerdotes, eu vou ser entregue para esses homens. Eles não aceitavam a Cristo como Senhor. Aqueles homens que eram doutores da lei, eles eram homens que eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus que viria. E Jesus chama os seus discípulos no contexto e diz para eles assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, vou ser entregue, aquelas pessoas vão me crucificar. E ali nós vamos ver que quando Jesus sai de Jericó para ir até Jerusalém, e ele caminhando à beira do caminho, ali está um homem chamado Bartimeu, que ele era cego, e ele ouviu um rumor, ele não podia enxergar, ele não podia ver nada, ele ouviu certo barulho, e ele perguntou o que estava acontecendo, e aquelas pessoas participou daquele homem que Jesus estava passando. E quando veio ao conhecimento daquele cego que Jesus passava por ali, ele começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar e a clamar por Jesus. Mas nós vamos observar que quando Jesus ele curava, Jesus ele passava, aonde Jesus estava, havia uma grande multidão. Muitas pessoas seguiam a Jesus, muitas pessoas cercavam a Jesus, porque Jesus ele curava, ele fazia milagre. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite que nem todos aqueles que estavam com Jesus, eles acreditavam, eles conheciam de fato quem era Jesus. Estavam ali por causa dos seus milagres, estavam ali porque Jesus fazia: poxa, o Senhor está fazendo milagre, o Senhor está ali dando pão, o Senhor está fazendo muitas coisas, então eu vou lá, eu quero ver. Existem muitas pessoas que são curiosas. Nem todos que estavam
E nós vamos entender que quando aquele homem clamava, quando ele chamava ali por Jesus, as pessoas chegaram para ele e disseram assim: olha, fica quieto, para de importunar o mestre, ele não vai te ouvir. Mas o que me chama a atenção, que aquele cego, ele não deu ouvido à multidão que mandava ele calar a boca, e ele gritou mais alto. Ele intensificou a sua voz e ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te chamar a atenção nessa noite para uma coisa. Às vezes, nós estamos em dificuldades, temos algo que embaraça, alguma coisa que nos atrapalha no relacionamento com Deus. Muitas das coisas que estamos em situações de perigo espiritual, e às vezes a multidão, às vezes as circunstâncias, ela tenta nos calar, e muitas das vezes eu entendo que as pessoas elas começam a perder a sua fé em Jesus, e elas começam a desanimar na sua jornada. Por quê? Porque elas já ouviram falar de Jesus, elas sabem que Jesus ele pode operar um milagre. Eu entendo que o milagre da restauração do homem, ele não vem de ninguém. Esse milagre que acontece na minha vida e na sua vida, o milagre da transformação, o milagre, da salvação, da onde você é transformado, aquilo que você fazia no passado, onde você não faz mais, ele só vem através de um relacionamento, através de uma busca, através de uma vida totalmente entregue ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: há uma multidão de circunstâncias, há uma multidão de problemas, há coisas que acontecem no nosso dia a dia para nos fazer calar, para abalar a minha fé e a tua fé, aquilo que você observou através da palavra, aquele encontro, a experiência que você teve com Jesus. Às vezes as circunstâncias, ela começa a dizer para você: cala a tua boca, para de clamar, para de chamar por Jesus, chuta o balde, vai ali, torna o caldo, não fica mais aí, não vai mais viver uma vida, porque você está lendo a Bíblia, você está buscando, você está ali pedindo ao Senhor, mas nada acontece. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você conhece de fato e de verdade quem é Jesus, quando você busca um relacionamento com a pessoa de Cristo, quem viveu no Santo dos Santos jamais quer sair de lá. Quem já teve uma experiência com o Senhor de verdade, jamais ele quer sair da presença do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, que aquele cego que tinha essa deficiência visual, ele tinha uma visão maior do que todos que estavam ali, que enxergavam. Por quê? Porque ele poderia muito bem ter calado a sua boca, mas ele estava clamando por Jesus, o filho de Davi. Aleluia. Ele reconhecia a deidade de Cristo, ele sabia, ele era cego, mas ele sabia que Jesus, ele era vindo da parte de Deus. Ele não enxergava, ele não via os milagres, ele estava ali à beira do caminho, mas ele ouviu falar, e a palavra vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa: aquela cegueira não foi impedimento para aquele homem ter um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele intensificou a sua voz, e quando ele começou a gritar bem alto, você observa pela palavra que ele chamou a atenção de Jesus. A multidão disse para que ele se calasse, mas Jesus disse assim: olha, vai lá e chama-o para mim. Chama aquele homem para mim. Traz ele até aqui. E aquelas pessoas, Jesus parou ali, aquelas pessoas foi diante de um certo Bartimeu e disse: olha só, tem bom ânimo, Jesus te chama. E você observa que aquele homem se levantou e ele deixou a sua capa e ele foi até Jesus. O que me chama a atenção nessa noite, aquela capa poderia fazê-lo tropeçar, porque ele teria que ir depressa, chegar até o Senhor Jesus. Ele tira aquela capa. Muitas das vezes, quando nós recebemos um chamado de Deus, nós temos que tirar tudo que nos atrapalha a ter um relacionamento com Cristo. O Espírito Santo que se encontra aqui neste lugar, ele é um Deus de relacionamento. Ele fala para mim e para você: existem situações na minha vida e na sua vida que nos atrapalham a ter relacionamento. Quando você ouve um chamado de Deus, você tem que tirar algumas coisas que vai te fazer tropeçar e chegar até o Mestre. Você precisa tomar uma decisão hoje.
Existem situações na minha vida, na sua vida, igreja do Senhor Jesus, embaraço que nos quer tirar de um relacionamento com Deus. Porque quando você começar a construir um relacionamento com o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa: essa escuridão, essa cegueira espiritual, ela vai começar, aleluia, a sair da tua vida, e você vai começar a ter a visão do Senhor Jesus. Você vai começar a ver e entender as coisas espirituais, porque o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito Santo, porque ele é loucura. E a cegueira espiritual é algo grave que acomete a igreja do Senhor. É um agente muito perigoso. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus. Muitas pessoas estão como aqueles que estão na multidão. Elas veem Jesus, elas observam o milagre, mas elas não conhecem o Deus do milagre. Ela ainda não entende as coisas do Espírito Santo, porque o céu está fechado para aquela pessoa, porque ela ainda não teve o encontro, ela não teve a revelação do Espírito Santo. Lucas falou aqui sobre que o Senhor, ele iria ao Pai, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até a consumação do século. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: o Espírito Santo, ele habita, ele age na terra, mas ele só se relaciona com aqueles que verdadeiramente o buscam, intensifica a sua busca. Ele entende que ele precisa enxergar, ele precisa ter os seus olhos espirituais abertos, ele precisa entender e compreender a vontade de Deus. Quando há essa disposição dentro do coração do indivíduo, aí o Espírito Santo, ele começa a fazer morada dentro de você, e ele começa a abrir a tua visão para as coisas espirituais. Aí eu quero dizer uma coisa: a multidão que te cerca, aqueles que estão à sua volta, talvez é uma pessoa que você admira muito, que você goste muito. Aquela pessoa não vai entender, porque ela é natural, ela não vai compreender, porque o relacionamento com o Espírito Santo, ele é individual, ele não é uma coisa que você depende de alguém para você receber a orientação, para você receber a visão de Deus. Não, Deus, ele se relaciona com o indivíduo, com uma pessoa. Quando você busca, todo aquele que busca, ele encontra. E Deus não nos deixou órfãos. Jesus, ele veio e fez a sua obra, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que nos revela a vontade do Pai. Amém ou não amém? Amém. Então eu entendo que ali, naquele momento do encontro com aquele homem, ali havia uma ação sobrenatural, porque ele creu. Ele estava ali, ele poderia ter gritado assim: Jesus, eu quero a minha cura, eu preciso ser curado. Jesus, tu estás passando aí, eu preciso de uma cura. Ele tinha uma necessidade física, ele precisava, ele estava ali, ele poderia. Não, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chama aquele homem, ele deixa a sua capa, ele vem ter com Jesus. É engraçado que aquele homem, ele precisava daquela cura, mas Jesus lhe faz uma pergunta e diz: o que queres que eu te faça? Aí eu quero chamar a atenção para a igreja nessa noite. Jesus estava ali ensinando sobre relacionamento. Jesus, ele ali conversa com aquele homem: o que queres que eu te faça? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, igreja. Ele perguntou, ele queria ouvir aquele homem, que ele precisava de uma cura. Ele disse: homem, vem cá, eu estou te chamando, o que você quer que eu te faça? Aleluia. E aquele homem disse: eu preciso ver o mestre. Mestre, um homem dotado de conhecimento. Mestre é aquele que era dotado de conhecimento. No judaísmo, a pessoa que era chamada de mestre é aquela pessoa que era dotada de conhecimento. Então ele reconhecia quem era Jesus, que era filho de Deus. Ele: eu quero ver. E ali, Jesus, ele: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Então Jesus, ele nos ensina nessa noite sobre você precisa buscar, e quando você busca, ele te chama. Jesus, ele nos chama a um relacionamento. Jesus, ele quer ouvir de mim, de você, aleluia, as suas e as minhas necessidades. Você precisa se apresentar diante de Deus. Às vezes nós vemos pessoas que elas não conseguem compreender isto. Elas não conseguem entender que elas
E quando você faz isso, não importa onde você esteja, não importa quem você seja, Deus, Ele vê a intenção do teu coração e Ele começa a se relacionar com você. Interessante que quando Jesus ele estava indo para Jerusalém, Ele curou aquele cego que tinha uma visão, né? Ele não tinha uma visão e ele estava para ser entregue ali pelos os príncipes, iriam prendê-lo, iriam crucificar, doutores, eram religiosos, pessoas que diziam que serviam a Deus, mas eram cegos espiritualmente. Aquelas pessoas que falavam em nome de Deus, mas eles procuravam Jesus para crucificar. E nessa noite, eu gostaria de falar com você sobre a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela está relacionada, ela consiste na mente, aquela mente que ela não consegue compreender as coisas de Deus. A cegueira espiritual, ela se encontra na mente, aquela pessoa que a palavra ela não consegue fazer morada na mente, ela não consegue entender, ela não consegue, você fala, a palavra de Deus ela é pregada e ela não consegue uma libertação, por quê? Porque a palavra não consegue penetrar no entendimento daquela pessoa. Então a cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira física, ela é muito pior. Por que eu digo isso? Porque quando nós limitamos aquela pessoa que ela é cega espiritualmente, ela limita a sua vida aqui. Ela vive em função dessa vida. Ela não acredita na eternidade. É por isso que você vai observar e você vai olhar a pessoa que ela entra e sai dentro da igreja e ela não consegue uma libertação. A vida dela oscila. Hoje ela é cristã, amanhã ela já não é mais. Ela não consegue ter uma vida constante. Por quê? Porque a mente dela está bloqueada. Ela não consegue absorver o entendimento da palavra de Deus. Então, essa cegueira espiritual é gravíssima. Por quê? Ela é gravíssima. Porque nós entendemos que a nossa vida não se limita somente a essa vida. Ele vive iludido. Ele quer conquistar muitas coisas terrenas. Ele vive em função das coisas materiais, daquilo que traz prazer à sua carne. Ele vive em função de tudo aquilo que ele pode ver, que ele pode enxergar aqui, que ele pode conquistar aqui. Ele é um louco, ele é uma pessoa que nunca ele vai buscar algo, ele vai compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas só discernem pela fé. Quando eu creio que eu estou aqui neste mundo e que eu tenho tempo aqui, eu estou passando por aqui, eu tenho obrigações aqui neste mundo a fazer e eu vou cumpri-la, porque eu sou uma filha de Deus, mas eu entendo que há uma eternidade para mim. Eu tenho uma mente renovada, transformada pela palavra. Eu entendo que Jesus ele vai voltar. Eu entendo que se eu não preparar a minha vida, se eu não buscar com força, se eu não intensificar a minha busca, se eu não olhar para dentro de mim com responsabilidade e compromisso, eu vou ficar aqui. Eu tenho uma mente aberta. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai se comunicar através de uma busca. O Senhor vai falar comigo todos os dias. Minha filha, você precisa me buscar. Você precisa entender a minha vontade. Você precisa, ler a Bíblia. Você precisa, se limpar daqui. Aí ele tem uma vida constante. Por quê? Porque ele tudo que é certo, tudo que é correto, ele vai buscar para a vida dele. Porque ele entende que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele tem as responsabilidades terrenas, mas ele é uma pessoa que ele constrói a sua vida em Deus, porque ele crê na eternidade. Quantos concordam comigo? Pode dizer amém. Mas uma pessoa que tem uma mente carnal, ele tem uma cegueira espiritual, ele acha assim, não tem nada a ver. Também não é bem assim. Ele começa com esse assunto, com esse papo. Não é bem assim. Também Jesus, essa questão do pecado, Jesus ele entende. Eu quero dizer uma coisa, quando se trata de pecado, Jesus não entende, porque ele é santo. Quando se trata de uma vida que quer viver na prática do pecado, ele não entende. Sabe por quê? Deus ele não se relaciona com pessoas que vivem pecando deliberadamente, com pessoas que acham que ele
me faz pecar, eu tenho que abandonar aquele computador até que eu tenha uma maturidade que eu não venha mais pecar. Se o celular está me fazendo pecar, eu tenho que deixar, eu tenho que radicalizar, eu tenho que abandonar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que vive no pecado, ele não ama a Deus. Dizer somente, abrir a tua boca, levantar a sua mão, isso não é suficiente. O que Deus vê em mim e você, às vezes é um esforço que você tem para abandonar o teu erro, e quando você busca Ele, você cai diante dele e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou cego, eu sou pobre e miserável, eu preciso da tua misericórdia. Todos os dias. Todos os dias. A cruz, ela diz para mim que eu sou um miserável, que eu preciso da misericórdia de Deus. Eu não sou a santarrona. Você não é um santarrão. Você já, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Você precisa todos os dias construir um relacionamento com Deus. E eu estava conversando com meu filho, ele falou: mãe, Deus falou comigo fortemente dentro do meu quarto. Olha, você tem tempo para muitas coisas. Você intensifica no seu curso, no seu tempo de malhar. Você precisa intensificar no relacionamento comigo. E eu falei para ele assim: meu filho, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro do teu quarto, te chamando a um relacionamento intenso com Ele. Porque é tempo, ele falou: mãe, Deus está me chamando, é tempo de eu me apresentar ao Senhor. E eu disse para ele: meu filho, não negocie nada do que você tem aqui neste mundo pela presença do Espírito Santo. Você tem que conquistar, você tem que buscar, você tem muitas coisas, você é um jovem, isso vai lá, busca, seja um jovem de sucesso, mas não negocie a tua salvação, nada que é de Deus pelas coisas desse mundo, o teu cansaço, nem nada. Em primeiro lugar, a prioridade da sua vida tem que ser o Senhor. E eu estava glorificando ao Senhor porque somente o Espírito Santo, ele pode trazer o homem à sua presença, porque essa obra, irmãos, é um milagre que acontece em mim e você. É por isso que eu estava falando com Deus essa semana. Eu falei: Senhor, por que existem muitas pessoas que elas não conseguem absorver a tua palavra? Por que eu entendo que a tua palavra diz que a carne, ela é apaixonada pelo pecado. A carne, ela tem um desejo avassalador em pecar. E se você alimentar a sua carne, jamais você vai conseguir ficar de pé, viver uma vida santa, porque é mais forte do que você. Mas eu falei com ele: pai, mas tem o Espírito Santo que nos ajuda. O Espírito Santo, ele está na terra para nos ajudar. Mas isso só é possível através, irmãos, de uma busca intensa, de um relacionamento de verdade, não parcial. Não é quando você tem tempo, quando você tem vontade, não. Isso não vai acontecer quando você resolver arrumar um tempo para Deus e dizer: Senhor, hoje eu vou separar para o Senhor. Aí amanhã você diz assim: Espírito Santo, hoje eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, hoje eu não quero um relacionamento, não. Isso, irmão, nós temos que entender o seguinte: todos os dias eu tenho que buscar, operar a minha salvação, buscar um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a cegueira espiritual está aí. Nós vamos ver que no decorrer, pessoas no decorrer da sua vida adquiriram uma cegueira, pessoas que nasceram sã, pessoas que tinham visão, mas no decorrer da sua vida elas adquiriram essa cegueira física. E eu entendo que nós podemos também adquirir uma cegueira espiritual se nós não buscarmos de fato a palavra de Deus, nem a oração. Então a oportunidade, ela está diante de mim e de você. Quem é, pastor, a oportunidade? A oportunidade é Jesus Cristo, aquele que nos lava do pecado, aquele que nos limpa. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. E a Bíblia vai dizer também que Satanás, ele é o príncipe das trevas. E aquele que não tem a visão em Cristo Jesus, ele não anda com o Senhor Jesus, ele é filho do príncipe das trevas. Porque Jesus, ele veio para nos dar a luz, para nos mostrar o caminho. Se você estiver nele, se você estiver em Cristo,
constante na tua vida até que Ele volte, ou até que você parta daqui para diante, para uma eternidade. Você é uma pessoa que você vai ter uma vida própria com Deus. As circunstâncias, os problemas podem vir até você. O desânimo pode bater na tua porta, mas jamais isso será suficiente para tirar o que está dentro de você, que é a vida de Deus. E eu vou dizer uma coisa, e você será cuidado pelo Senhor, porque, aleluia, quando você tem essa atitude, aleluia, você está dizendo assim: olha, eu não negocio, e eu sou filho, e já vi, nunca vi, jamais, o pai ou a mãe, ela não abandona, e Jesus, Ele não abandona os seus, Ele cuida de você. Quando você clamar para Ele, Ele vai estar lá contigo. No momento da angústia, da adversidade, o Senhor vai estar presente. Quando você passar pelo fogo, Ele vai passar com você. Quando você for jogado na cova de leões, Ele estará lá para fechar a boca do leão, porque você é filho. Você tem o DNA de Cristo. Quando você for jogado no deserto como José, quando você for jogado no calabouço, Ele estará contigo, porque você é filho. Você tem uma vida autêntica diante do Senhor. Você hoje é uma pessoa que tem uma visão transformada. Você já não anda mais em trevas. Você já não é mais cego. Hoje você é uma pessoa que você tem a luz de Deus sobre a tua vida. Você anda sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas cuidado com a cegueira espiritual. Cuidado com aquilo que vem para você, para te tirar você do foco, para ofuscar a tua visão em Deus. Aquele homem, ele não quis saber da multidão. Ele não quis saber porque eu estava preparando essa palavra e eu estava meditando. Ele era um homem de decisão, de perseverança. Talvez ele falou assim: eu não vou parar porque o homem que pode fazer algo por mim é ele que eu vou. Se ele disser para mim que ele não vai fazer nada, tudo bem, mas a multidão ela não pode me curar. O único que pode fazer algo pela minha vida é Jesus. E eu quero dizer uma coisa: quando você entende isso, que o único que pode se justificar é o Senhor Jesus, não pode acontecer o que acontecer na tua vida. Você vai gritar no momento de angústia, você vai gritar bem alto. As circunstâncias vão começar a querer te esmagar, vai começar a querer te colocar uma tristeza na tua alma. O problema ele vai vir sobre você para tirar você do foco. Aí é que você vai clamar e vai intensificar e vai gritar: Jesus, filho de Davi, me socorre, porque eu creio que o Senhor é a cura da minha alma. Somente o Senhor pode curar a minha. Me socorre, porque eu não quero pecar contra ti. Você vai correr até Jesus. Você vai entender quando Ele te chamar. E eu vejo hoje, e muito me preocupa, eu estava no monte quando Deus falava comigo sobre essa palavra, estava orando e clamando ao Senhor por almas. E eu disse: Senhor, o que adianta? Às vezes nós oramos e nós clamamos tanto por pessoas para conseguir algo que elas precisam tanto. Que isso não é pecado, você pedir um milagre da parte do Senhor, você clamar a Deus por portas abertas. Mas o que adianta você construir, você ter tudo e você não ter uma vida saudável com Deus? O que adianta você entender sobre muitas coisas neste mundo e você não entender nada sobre Deus? Senhor, o que adianta? E nessa noite o Espírito Santo está bradando aqui neste lugar e dizendo para você que você precisa pedir ao Espírito Santo que te faça ver, que abra os seus olhos espirituais todos os dias, que Ele te dê um discernimento daquilo que não agrada a Ele. Sabe por quê, igreja? Há muitos entretenimento, muitas coisas que para você não é nada, para você não é pecado, mas que fere a santidade de Deus. Para você, isso não tem nada a ver, eu estou aqui, o Senhor sabe, né? Eu clamo a Ele, eu amo. Sabe, Jesus, eu te amo, mas às vezes você está fazendo algo que tem entristecido. Nós temos que perguntar ao Espírito Santo: Senhor, isso que eu estou vendo, isso que eu estou fazendo, tem
ferido a sua santidade? Esse tipo de comportamento que eu tenho hoje, isso está te agradando ou está ferindo a sua santidade? E eu vou dizer uma coisa: quando nós pecamos, nós entristecemos ao Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa. Amor, irmãos, elas não são somente de palavras, é de atitude. Se eu digo que eu amo a Deus e eu tenho comportamentos totalmente fora da palavra de Deus, eu estou cego. Eu digo como os príncipes, como os fariseus, como os doutores da lei, diziam que em nome de Deus eles observavam a Torá, mas eles jogavam na cara de Jesus, diziam que ele não era filho de Deus, e que eles procuraram matar, e diziam que Jesus, ele não era da parte do Senhor. Aquelas pessoas, eles conheciam a Torá, eles tinham um conhecimento básico da Torá, mas eles não entendiam, porque nós vamos ver que o profeta Isaías falou sobre Jesus. Eles liam, eles conheciam a lei, mas eles não entendiam a palavra. E hoje nós vamos ver uma massa muito grande de evangélicos que não entende a palavra de Deus. Eles acham que viver uma vida de pecado, Deus vai se relacionar com ele. Por quê, pastora? Porque tem um dom? Porque falam em línguas? Porque coloca fogo na igreja? Porque tem uma habilidade muito grande? Não, isso não é suficiente para você ir morar com ele. Deus, ele não quer o teu sacrifício, ele quer a tua obediência. Quando ele disse isso para Saul, usando Samuel, eu quero obediência, não sacrifício. O que é sacrifício? Viver uma vida religiosa. Domingo tem culto, terça-feira eu sou um levita da casa do Senhor, ou eu sou uma mulher que eu oro dentro da casa de Deus, eu fico na portaria, eu tenho habilidade dentro da casa de Deus. Muitas das vezes, irmãos, pessoas, elas têm muitas habilidades, mas quando chega na hora de negar o pecado, elas não conseguem, e elas pecam, e elas ferem a santidade de Deus, elas entristecem, e neste momento o Espírito Santo, ele se afasta de você, porque ele não tem comunhão com o pecado. Quando você se retira para pecar, o Espírito Santo, ele se afasta. A palavra vai dizer que ele é santo. Ele é santo. E eu preciso conhecer o que agrada o meu Senhor. E quando eu pecar, eu preciso correr para os braços do Pai e pedir perdão e nunca mais fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. Eu preciso viver dessa forma. Sabe por quê, igreja? Jesus está voltando. É muito sério. É muito sério eu brincar com a minha vida espiritual e eu não me atentar para um relacionamento de verdade com Deus. E eu falava com o Senhor: Pai, se é pelo Teu Espírito Santo, então eu vou clamar, porque é o Teu Espírito Santo que nos faz entender a Tua palavra, que nos chama ao relacionamento. Então o Senhor falava no meu coração: aquieta a tua alma, minha filha, porque o meu povo, ele conhece a minha voz, as minhas ovelhas, quando eu chamo, elas conhecem, elas me obedecem, elas observam a minha palavra e elas me seguem. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: há um remanescente, são poucos, muito poucos que entendem isso. E há um despertamento para mim e para você nessa noite, sobre essa cegueira espiritual, sobre essa escama. Se você fechar os seus olhos, você vai entender que não é possível você caminhar e você acertar o caminho quando você não consegue ver nada. E quando você tem essa cegueira na tua mente, quando a palavra de Deus, ela não penetra dentro do teu interior, você pode ouvir o seu pastor falar, você pode ouvir o teu líder falar, jamais aquela palavra, ela vai criar fruto dentro de você. Você vai viver como aquela folha seca, de um lado para o outro, sem direção. Você vai viver sobre a sua própria vontade. Você vai adquirir um orgulho, uma soberba religiosa, e você vai bater no peito e vai dizer: eu sei o que é bom para mim, isso não tem nada a ver. Aí eu quero dizer uma coisa:
tirar o povo do Egito. Um povo que não conhecia o Deus de Israel. E ali muitos milagres foram feitos. Eles presenciaram o milagre de Deus. Moisés, ele tinha um relacionamento, mas aquele povo não entendia. Eles não conheciam. E vira e mestre, aquele povo, ele se voltava aos ídolos. Eles se voltavam às práticas pecaminosas. Eles, uma vez adoravam o Senhor, clamavam a Deus, dava livramento ao povo. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez chover maná do céu. Deus sustentou aquele povo, mas vira e mestre, eles voltavam aos ídolos. Eles voltavam às práticas pecaminosas. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles não tinham relacionamento com o Deus de Israel. Eles ouviam sobre a lei. Eles sabiam que eles eram um povo separado, mas eles não conheciam de fato na íntegra. A mente daquele povo estava cauterizada. Nós vamos entender que aquele povo todo que saiu do Egito não entraram na terra prometida. Somente Josué e Caleb. E quando eu observo isso, é para ficar preocupada. E eu quero te chamar a atenção nessa noite. O que você tem feito na sua vida? E eu quero te fazer uma reflexão e te convidar a fazer uma pergunta a você mesmo. Estamos vivendo dias onde você precisa se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui de vida? Por que eu sofro tanto? Por que as coisas acontecem na minha vida? É hora de você buscar um discernimento da parte de Deus, uma individualidade na íntegra com o seu Senhor. Sabe por quê? Vir à igreja, estar num culto como hoje é muito importante. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Mas eu preciso entender que se eu não for, de fato, sincero com meu Deus, eu abrir o meu coração e eu arrancar certas práticas da minha vida, eu ser radical com o pecado, arrancar tudo que me prende. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: é um processo. Você arrancar algo que está enraizado. Quando você vem do mundo, o pecado, ele está enraizado na sua vida. As práticas que você fazia lá no mundo, o que você era no mundo, aquilo, veio anos e anos você praticando coisas que desagradavam a Deus. Então aquilo criou raiz na sua vida. Agora você precisa arrancar isso da sua vida. Você entende pela palavra que você precisa ser limpo. Esse processo ele é progressivo na sua vida. Quando uma coisa é progressiva, ela não acontece imediatamente, significa que todos os dias eu preciso buscar, todos os dias eu preciso conhecer, todos os dias eu preciso saber o que é a palavra. Eu vou dizer uma coisa: olha como o Espírito Santo de Deus ele é lindo. Ele nos deixou esse livro aqui, ó, que está sobre qualquer livro. Você pode ir na melhor biblioteca do mundo, o maior sábio deste mundo não é suficiente, porque a Bíblia ela transforma. Quando você lê a palavra e quando você é sincero dentro do teu coração, quando você vai diante da presença do Senhor e você vai dizer assim: Pai, eu caio diante da tua presença porque eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso que o Senhor me limpa. Neste momento há uma ação sobrenatural que acontece na tua vida, no teu quarto. Ali o Espírito Santo, ele começa a mover na tua vida e ele começa um processo de santificação da tua alma, de purificação da tua vida. É algo sobrenatural, porque é um milagre na vida do homem. Que coisa linda isso! Oh, menina, eu vou dizer uma coisa: quando isso acontece, e eu estava converso muito com o Felipe, nós conversamos muito, e ele falou: mãe, eu senti tanta presença de Deus no meu quarto que eu chorava muito. Irmãos, não tem como. Quando Deus te visita, não tem como. Quando você começa a buscar Ele com sinceridade, e Ele vem do teu ladinho, e Ele vai ali: minha filha, vai na palavra, eu vou falar contigo neste momento. Quando começa essa obra, esse milagre de transformação, a palavra ela entra dentro do teu interior. Você não precisa de nada, você não precisa do ouro, não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. Sabe por quê? Tudo que você precisa está do teu lado, que é o Espírito Santo, e Ele começa a falar contigo: eu te amo. Ele começa a revelar a palavra de Deus. Ei, que maravilha!
preciso de Deus. Eu preciso do mais de Deus. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso me santificar. Ó alma, busque ao Senhor. Você precisa se lavar no sangue do Cordeiro. Se você não fizer isso todos os dias, eu quero te dizer uma coisa: as coisas deste mundo, os embaraços, as coisas simples, vai tirar você de um relacionamento com Deus. E no momento que você perde isso, a cegueira ela começa a te envolver. E você não começa a ver, você não consegue ver como você via. Aí eu vou dizer uma coisa: você não consegue mais viver como aquele primeiro amor. Te falta algo, te falta alguma coisa, você está vazio de Deus. Você vem no culto para você adorar, a igreja tem que estar cheia. O ministério de louvor tem que estar aqui bombando, porque se não bombar, você não consegue adorar. Porque se o pregador aqui não for uma pessoa muito eloquente, for uma pessoa que faça muito barulho, você não consegue adorar. Sabe por quê? Porque você só adora em meio às circunstâncias. Mas aquele que é lavado, remido, santificado, regenerado, ele adora quando está ruim, ele adora quando está triste, ele adora quando ele está na fornalha, ele adora quando ele está na cova de leões, ele adora independente das circunstâncias. Oh, aleluia! Ele adora por nada. Que coisa linda! Ele adora, sabe por quê? Está no DNA dele. Aleluia! Ele não consegue viver sem adorar, ele não consegue. E quando ele passa pelas circunstâncias da vida, ele corre para os braços do Pai. Sabe por quê? A sua visão, ela é uma visão que está em Deus. Ele olha, ele está sempre olhando para Jesus. Entenda? Se você não andar pela palavra, e o Senhor falava comigo, fé é você andar na palavra. É uma palavrinha tão pequenininha, só tem 2 sílabazinhas, só tem assim, 2 letrinhas, fé. Mas para ser compreendida é um pouco complicado. Porque quando vem para a prática, você fica um pouco meio de dificuldade. Mas é você andar pela palavra de Jesus. E aquele homem creu. Ele foi autêntico. Ele não enxergava, ele ouviu falar. E quando ele ouviu falar, ele estava à beira do caminho. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando. Quantas pessoas têm deixado passar a oportunidade de ter um encontro com Jesus? Olha, Deus ele é tão insondável, é tão infinito. A presença de Deus, ela é... Eu não tenho palavras para expressar aqui. Quanto mais você busca, mais algo novo Deus ele se revela a você. É coisa linda, é muito maravilhoso. Só quem busca, quem está ali numa constante com o Espírito Santo de Deus, todos os dias ele é surpreendido pelo Senhor. Deus ele fala com ele coisas novas. Aí você vai ver muitas pessoas, aquela massa dizendo, olha, eu estou desanimado, hoje eu não vou não. A pessoa só vive desanimada. Eu vou dizer uma coisa nessa noite, igreja. É tempo de você construir um relacionamento. Se você anda dessa forma, você ainda não abriu a sua mente, a sua visão espiritual. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, ele não anda desanimado, ele não anda por aí dizendo que vai abandonar tudo. Sabe por quê? Porque uma vez salvo, uma vez que ele teve encontro com o Senhor, uma vez que ele experimentou a vida de Deus, jamais ele quer voltar para a lama. Jamais ele quer experimentar do mundo. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela preenche o vazio do homem. Há uma diferença muito grande. Você ter o conhecimento da Bíblia, você saber quem é Deus e você ter um relacionamento com Ele. São 2 coisas totalmente diferentes. O conhecimento teórico, ele não te leva a nada. Talvez você vai conhecer a Bíblia, você vai ser uma pessoa que você vai se expressar muito bem. Você até prega para os outros muito bem. Mas você ter uma vivência, você ter ali aquela experiência com Deus todos os dias, irmãos, isso não tem preço. Aonde você vai, aonde você passa, você é luz. Você dissipa as trevas, porque a luz do Espírito Santo ela habita em você. O mundo está em trevas. O mundo está batendo
as trevas, ela está ficando mais intensa. Se você observar os movimentos, né, das práticas, as coisas que mundana, a imoralidade, ela está se intensificando. O mundo está envolto em trevas, mas há um remanescente que brilha neste mundo. Há, aleluia, uma igreja separada, que foi tirada do meio dessa podridão toda, e ela está aguardando a volta do Senhor Jesus. Há, de fato e de verdade, uma igreja santa, imaculada, uma igreja que se purifica, e ela não negocia nada do que ela adquiriu da parte de Deus por coisa nenhuma. Talvez você esteja aqui, se você abrir a internet, se você começar a pesquisar, você vai ver que há homens e mulheres de Deus dando a sua vida nos campos missionários, dando a sua vida na íntegra, perdendo tudo para em busca de uma alma, em busca de pessoas que precisam de salvação, pessoas que estão negando tudo, negaram suas casas, negaram tudo que elas têm, deram tudo que elas têm, e elas estão lá no campo missionário. Elas não têm a vida boa que você nem não tem, não. Elas estão neste momento sofrendo frio, elas estão neste momento em batalha espiritual por causa de vidas. Foram chamadas por Deus porque elas entendem que a vida dela não se limita somente por aqui, elas têm uma eternidade, e a recompensa, ela está no porvir. E hoje eu estava falando com meu filho, ontem eu estava conversando, e eu comecei a lembrar que Jesus, ele foi muito lindo na minha família. E meu pai, ele era espírita, ele era uma pessoa que ele odiava crentes. Só que as entidades a qual ele servia não pôde fazer nada por ele. E quando ele se encontrava no beiro, na beira de um leito, e estava ali para os médicos já tinham desenganado, disse para meu pai que ele teria somente aquela semana para estar com vida, que ele já poderia se despedir. E eu fui uma das filhas que foi lá. Eu me lembro que foram 3. Foi meu irmão mais velho, pastor Marcos, e eu. Nós fomos despedir do meu pai, porque ele só teria aquela semana de vida. Meu pai estava à beira de uma morte, ele não conseguia falar, ele teve um AVC muito grave. E ele, como espírita, ele não falava. Quando nós pedimos a bênção, meu pai não falava Deus te abençoe. Meu pai, ele pegava um lencinho, ele sempre tinha um lencinho, e ele jogava no rosto. Aquilo era a forma de dizer Deus te abençoe. Ele não pronunciava o nome de Deus. Meu pai era aquele espírita roxo, ele servia todos os dias. E ali, um grupo de irmãs da igreja batista, né, conversou com a minha mãe ia para a igreja escondida, porque meu pai não deixava nós nos relacionarmos com Deus. Ele falava, eu me lembro que uma vez, ele reuniu a minha irmã mais velha, ela queria se batizar, ela queria ir para a igreja, e ele brigou muito feio com a minha mãe, e até ameaçou separar, sair de casa, e falou que não admitia que nós entrássemos, né, num culto evangélico, esses crentes, ele falava esses crentes. E uma vez ele nos reuniu, colocou assim, diz assim para nós: olha, não quero que vocês nunca coloquem os pés dentro de uma igreja. O papai nunca bateu em vocês, mas o dia que vocês colocaram o pé dentro de uma igreja, vocês vão conhecer a mão dura do seu pai. Vocês vão, né, ser corrigidos severamente, porque eu não quero que vocês entrem lá. E ele apontava assim para a igreja batista, que era a poucos metros da minha casa, e nós crescemos assim. E ali, quando meu pai se encontrava ali, naquele leito, e ele clamou por aquelas entidades, ninguém pôde fazer nada por ele, e ali já se despedindo da sua vida terrena aqui, um grupo de irmãs foi ousada, né, pediu, estava fazendo um trabalho ali naquele hospital, e minha mãe foi lá no ouvido dele e falou: meu filho, deixa as irmãs orar por você não tem nada a perder, por favor. Minha mãe estava chorando muito, porque ele estava muito mal, e ali meu pai deixou que aquelas irmãs falassem um pouco com ele. E ele fez um desafio e falou: se esse Deus que vocês servem me tirar aqui, vocês orarem por mim hoje, eu vou abandonar tudo e vou seguir esse Deus. E ali o desafio foi lançado. Meu pai estava cego, meu pai ele não entendia, era uma pessoa muito rude, uma pessoa muito severa. E ali foi lançado o desafio. E ali meu pai começou a ter melhoras depois daquela oração. E meu pai ficou curado daquele mal ali, foi para casa com sequela. E ali ele não se esqueceu daquela oração que lhe foi feita. E um belo dia, minha mãe se assustou e ele falou: Tereza, eu quero ir para a igreja. E ele não andava, as pessoas tinham que pegar ele no colo. E meu pai pediu para que levasse ele no culto evangélico. Todo mundo ficou ali surpresa. Eu me lembro como se fosse hoje. O
Fusquinha vermelho. Eu fui uma das filhas que eu vivia com meu pai nas encruzilhadas, fazendo despacho. Meu pai fazia, ele matava cabrito, e eu estava lá meia-noite, 1h da manhã, estava ali com meu pai, frequentava centro espírita com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe ficou ali uma semana para fazer a cabeça, ali trancada no quartinho, ali a gente convivia com aquilo dali. E meu pai pediu para ir no culto evangélico, e quando chegou ali, o pastor orou por ele, pegou na sua mão e começou a andar. Ele não andava e ele começou a andar. Eu me lembro falando com o Felipe, falei: filho, meu pai, nós éramos muito, lá em casa morávamos 12 pessoas, quarto, sala, cozinha e banheiro, a casa muito apertada. Nós entramos numa decadência muito grande financeiramente. Ali, a nossa vida, meu pai, ele sempre trabalhava em 2 empregos. Meu pai tinha a fartura na minha casa. De repente aquilo começou a cair. E a nossa vida financeira foi no chão. E nós não tínhamos o que comer. Nós não tínhamos, como. Meu pai não tínhamos mais dinheiro para comer. Nós dependíamos de doação de pessoa. Não tenho vergonha de dizer, eu fui uma catadora de lixo. Eu catava coisas para comer, para vender, para comer. Igual essas pessoas que ficam aí, eu fazia isso quando era pequena. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas o Senhor Jesus entrou com providência na minha família. E quando meu pai ficou curado, meu pai, ele recebeu ali da parte do Senhor, ele foi tão grato a Deus. E na minha casa tem um terreno, ele é quase do tamanho dessa igreja, ele vem daqui, eu só passo. E ali meu pai, ele tinha planos de fazer uma construção ali, aumentar a casa. E eu me lembro quando o pastor Jonas, ele foi lá em casa, estava conversando isso com o Felipe, e ele começou a fazer um culto lá em casa. Meu pai me chamou e falou assim: olha, a partir de hoje eu vou doar esse pedaço aqui para Deus. Eu sei que nós precisamos fazer aumentar a casa, não vou aumentar. E eu quero dizer uma coisa: meu pai reuniu a família e falou: aqui vocês não vão construir, isso aqui é para Deus. O terreno da minha casa, ele foi doado. Eu me lembro que meu pai, ele fez uma pedra fundamental. Meu pai escreveu ali em punhos que ele estava sendo grato ao Senhor. Ele fez uma carta, o pastor colocou uma pedra, ele cavou ali, colocou e construiu a igreja em cima. Hoje é um templo ali que adora o nome do Senhor. Nenhum de nós queremos nada com aquilo dali, porque aquele pedaço ali é para a adoração do nome do Senhor. Ele ainda fez mais. A casa que nós tínhamos lá, e ele falou assim: essa casa vai ficar para o homem de Deus, o pastor vai morar aqui, ele vai ficar aqui até quando ele quiser aqui. Meu pai estava tão grato a Deus, ele estava tão grato a Deus, porque Deus havia o libertado. Ele conheceu o verdadeiro Deus, aquela cegueira espiritual, aquelas manias. Ele pensava que servia a um Deus que era muito bom, que eram aquelas entidades, mas ele falou: hoje eu conheci o verdadeiro Deus, e hoje, se eu tiver que dar tudo para ele, eu quero oferecer a minha família. Meu pai ali começou a oferecer à família tudo que ele tinha, e nós começamos a ir para a igreja, e hoje todos nós estamos aqui para servir o Deus Todo-Poderoso. Somos uma família que serve ao Deus vivo, porque o Senhor entrou com providência dentro da nossa casa. Nós aprendemos a ser gratos ao Senhor, porque Deus é um Deus de relacionamento. Quando Ele abre a visão, irmãos, é de verdade. Eu não entendo por que muitas pessoas estão dentro das igrejas e elas permanecem no pecado, e elas não conseguem enxergar, não conseguem ter temor, não conseguem ter enxergar a glória de Deus e ver que Deus é um Deus de relacionamento. Ele é uma pessoa que está com você dentro da sua casa. Ele é uma pessoa que acompanha você no seu trabalho, no seu ministério. Ele está ali. Então tira a sandália dos seus pés, reverencia o Deus Todo-Poderoso aonde você estiver, porque é uma presença que não se limita somente aqui na igreja, não. Aonde você está, essa presença ela vai com você. Aonde você estiver, Jonas estava na barriga do peixe, mas o Senhor estava lá. Se você pode ir para onde você quiser, os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele é um Deus de relacionamento. Então Ele está falando nessa noite para a igreja. É hora de você olhar para dentro de você e ver: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que Deus me permite respirar até hoje? Deus está me dando uma oportunidade de me santificar, de se achegar a Ele, de ter um relacionamento com Ele, porque eu não sei do meu amanhã. Há um clamor nessa noite pela palavra de Deus. Você precisa olhar para dentro de você e ver quem é você, o que você está fazendo na sua vida.
adolescentes. Levanta a tua mão aí, você é um privilegiado da parte do Senhor. Deixa as pessoas dizer que você é um gordo. Não usa a tua vida para agradar este mundo. Tenha uma visão de Deus. Não dependa do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu irmão, nem do seu namorado, nem de ninguém para servir a Deus. Construa uma individualidade com o Espírito Santo. E deixa que o resto do Espírito Santo de Deus ele vai fazer. Sabe por quê? Porque essa obra ela não é de homem. Você não pode controlar o incontrolável. Você não pode transformar ninguém. A sua vida, aleluia, tem que ser um canal de bênção, de testemunho. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Para de querer controlar as pessoas, de querer apontar as pessoas. Olha para dentro de você. Examine se o homem é a si mesmo. Se examine nesta noite. Olha para dentro de você. Nós temos a tendência de jogar a culpa no outro e de olhar para o outro e de apontar as pessoas. Não! O Espírito de Deus está dizendo: olha para dentro de você. Quem é você? Aleluia! O que você está fazendo aqui nessa noite? Se coloque de pé nessa noite, meu querido. Oh, menina da palavra. Aleluia, que a tua visão saia daqui totalmente limpa. A minha oração nessa noite é que as escamas espirituais elas caiam por terra e a unção do Espírito Santo, a presença do Deus Todo-Poderoso, ela vem te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Levante a sua mão nessa noite. O Espírito de Deus está neste lugar. Deus está neste lugar porque a palavra de Deus, ela é água viva que jorra e ela está passando no meio da igreja. A palavra de Deus, ela é aquela que limpa, que purifica. A palavra, ela sacia a sede daquele que se encontra sedento no deserto. E a palavra de Deus, ela é luz para abrir a tua visão nessa noite. Levante a tua mão, confesse se você entendeu essa palavra. Se você entendeu que você precisa ver o Senhor, você precisa de mais de Deus, levanta a tua mão e clame por aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair. Como criança eu